Cara, se tem uma coisa que eu acho impressionante foi como o Juan, não sei se vocês escutaram o podcast de Herdeiros da Magia, mas como o Juan, que criou um personagem russo, começou com um personagem de camada 1, mulherengo, que era mó unidimensional, e aí no final do RPG ele se tornou um cara que levava o roleplay tão a sério, que fazia um sotaque tão maravilhoso e fidedigno, e tinha um personagem acho que é o personagem com mais camadas dentro do jogo. Cara, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu acho que se o Juan conseguiu, todo mundo consegue, e é isso que a gente vai discutir no episódio de hoje. Olá você de dentro do grupinho, olá você de fora do grupinho, eu sou o Eduardo, você está ouvindo Pérolas do RPG mais uma vez. Principalmente para iniciante, uma das coisas que mais dificulta a vida é você chegar numa mesa de RPG e todo mundo, ele incorpora o personagem, parece que ele vira outra pessoa quando ele tá ali jogando, parece que todo mundo ele chega e ele age de um jeito maravilhoso e ele põe a alma ali, alguns até choram e tu tá ali falando, eu faço tal coisa, eu ataco, eu acerto, eu erro. Então, hoje, a gente vai falar no episódio de hoje justamente sobre isso, sobre como a gente pode melhorar nossa interpretação, que nem eu falei ali no comecinho do episódio, que, cara, se até o Juan conseguiu, mano, imagina você, meu amigo, imagina você. Acho que é muito importante primeiro tu conhecer o teu personagem, conhecer a tua história, a história dele. E é muito legal que no começo tu vai começando a fazer uns tropos, né, tu vai fazendo umas espécies de clichês mesmo, assim, de personagens, né, o mago sábio, o paladino da justiça, e quando tu vai ficando ali, né, mais familiarizado com todo aquilo lá, tu começa a dar umas brincadas, então vai experimentando, vai dando umas brincadas mesmo, vai testando, que vai ser bem maneiro, especialmente se tu conhecer muito bem o que tu tá fazendo. Quando tu usa um clichê, é meio que tu tá pegando outras coisas que outras pessoas colocaram pra te usar ali. Quando tu tá fazendo uma coisa do zero, tu mesmo já sentar e vai escrever ali, escreve à mão mesmo, eu recomendo a gente escrever à mão pra gente absorver mais e não digitar no celular ou no computador. E quando tu faz isso tu mesmo, cara, é muito mais, tu se conecta mais com o personagem, porque tu fez aquela história, tu criou ele, a personalidade dele, a história dele, então tu precisa conhecer teu personagem antes de mais nada. E no momento que tu estiver bolando a personalidade dele, também reflete, cara, como é que essa personalidade vai refletir a história dele. Porque tu não pode ter uma história cheia de trauma e um personagem que age como se aqueles traumas não tivessem acontecido. Não sei se vocês estão entendendo muito bem. Além da personalidade, cara, coloca isso em situações. Imagina como o personagem agiria em certas situações. Por exemplo, vocês estão jogando um RPG que é de Cyberpunk, que foi o nosso maior sucesso aqui, não é mesmo? Vocês estão jogando um RPG de Cyberpunk, vocês sabem que vocês fizeram uma coisa ali que vocês não deviam ter feito e a polícia abordou vocês. Né? A NCPD abordou vocês. O que vocês fazem? O que teu personagem faz? Ele vai fugir da polícia? Ele vai tentar lutar com a polícia? Ele vai tentar dialogar com a polícia? Ele vai fingir que ele não sabe de nada? Ou ele só vai ficar quieto num canto sem falar nada? Pô, são várias abordagens diferentes e cada uma dessas abordagens vai refletir a personalidade, uma personalidade diferente e uma história diferente que tu tá apresentando pro teu personagem. E tenta pensar um pouco além do que ele estaria fazendo, mas pensa como ele se sentiria fazendo. Às vezes teu personagem ele é obrigado a fazer algo que não vai de acordo com a personalidade dele, não vai de acordo com a ética dele, mas ele precisa fazer pelo próprio bem e pelo bem do grupo. Então, por exemplo, nesse exemplo aí da polícia, talvez vocês tivessem feito alguma coisa bem errada, mas seu personagem não possa falar, ele não possa cooperar, porque senão ele vai entregar ele e o grupo. Então ele tem que mentir pra polícia, ele se sente muito culpado por isso, ele se lamenta durante a noite, ele chora, e isso já dá uma série de camadas mais profundas ao personagem. E se tu tá com dúvida em como começar isso, em como fazer toda essa situação, dar um pontapé inicial ao invés de ter que pensar tudo sozinha, cara, tem vários testes de personalidade na internet. Teste de personalidade é incrível, eu uso pra todos os personagens que eu crio, seja personagem do mestre ou um personagem que eu vou jogar interpretando ele. É simplesmente sensacional. Tu coloca ali os teus dados, o próprio teste de personalidade ali vai te entregar várias situações diferentes, tu vai se imaginando ali com o teu personagem, pô, essa situação é massa, essa situação não é massa, isso é interessante, não é interessante, meu personagem faria isso e não sei o que. Ele já te apresenta várias situações ali pra tu ir pensando sozinho, sem ter que interpretar com outras pessoas, e no final ainda vai te dar um resuminho mó bonitinho de tudo sobre o teu personagem, sobre a personalidade dele. Ah, ele é assim porque é assado, ele se importa com os amigos, não se importa. Teste de
personalidade é uma coisa muito interessante, então se você é iniciante ou veterano, eu recomendo que você faça um na pele do seu personagem, claro. E caso tu seja um mestre e tenha caído aqui de paraquedas, esse aqui é o nosso primeiro conteúdinho pra mestre também, cara. Vou te dar uma dica aí de mestre pra mestre, né? No começo de cada sessão é muito interessante que tu coloque os jogadores no clima do RPG. Tu coloque os jogadores no clima da sessão, né? Se você me entende. Faça perguntinhas, então, antes de mais nada, faça perguntinhas bem simples, do tipo, qual foi o teu último pesadelo? Qual foi o último pesadelo do personagem? Diz um momento onde teu personagem se sentiu um herói, um personagem se sentiu um vilão, onde ele fez algo que ele se arrepende. São perguntas que elas botam os jogadores no clima do RPG e eles já vão conhecendo melhor os personagens e tu como mestre tá incentivando isso. Além de tudo, eu acho que é muito importante para tu interpretar um personagem, tu conhecer o mundo, como o mundo afetou ele. Porque nada de adianta tu ter um personagem com várias camadas se o mundo do RPG ele é um mundo feito pra ser divertido, ou pra ser galhofa, ou pra ser qualquer coisa desse gênero, entendeu? E nada adianta tu ter um personagem super bem humorado num mundo que é uma desgraça de vida, entendeu? E eu acho muito legal quando tem uma coisa ali que tu consegue enxergar, que tu consegue olhar olho no olho e tu vê o teu personagem. E isso é muito difícil de fazer se tu não tem muito talento ou se você não tem muito recurso. Então, é interessante tu pegar no Pinterest, por exemplo, alguém que tu fala, esse aqui se parece com a descrição física do meu personagem, e aí tu assuma aquela arte como teu personagem, mas é muito mais interessante, claro, quando aquilo sai da tua própria cabeça, quando é tu que desenha, quando é tu que ilustra e pinta. Então é lógico que eu quero ajudar vocês com isso, e aqui no link da descrição vocês vão ver um curso de mangá que também serve para vocês aí fazerem os seus personagens de RPG, porque não só o estilo japonês vai estar ali, claro que quando tu desenha com estilo japonês, tu pode dar uma cara diferente pro teu personagem no RPG, mas aquelas técnicas de desenho e de pintura que tu vai encontrar naquele curso ali, elas vão estar te dando aí uma noção melhor sobre mais do que só mangá, mas sobre desenho e pintura no geral. Então você vai aprender nesse curso desde o básico no papel até a pintura avançada dentro do Photoshop. Então não perde tempo mais, cara. Vai lá, clica aqui no link do post, dá uma forcinha pros caras, porque eles prepararam um conteúdo muito maneiro pra vocês e pra gente. E além de tudo, vocês vão dar uma forcinha pro nosso querido podcast se vocês estiverem usando o nosso link. Valeu? Vou contar com vocês e eu espero ver muitos desenhos maravilhosos dos personagens de vocês depois disso aqui. Se os apressadinhos aí já foram pro link na descrição, vocês já puderam ver ali também que vocês têm uma listinha de 50 perguntas que eu, como mestre, sei que às vezes é meio difícil de começar a pensar nesse negócio da personalidade do teu personagem, mesmo com os testes de personalidade. Então preparando uma lista de 50 perguntinhas, 50 fatos sobre seu personagem que vão dar várias e várias camadas pro teu alter ego ali dentro do RPG. Se tu responder essas 50 perguntas, cara, tu já vai ter uma noção muito boa sobre o teu personagem, já vai ser muito interessante, um baita diferencial em relação aos outros na mesa. Então responda essas 50 perguntinhas ali imaginando o que é o teu personagem, que tu vai ter aí uma boa base para tu poder interpretar. E é claro, para finalizar, outra coisa que diferencia um personagem, faz ele ser humano, é um sotaque, é um tique nervoso, coisas desse tipo. Vocês podem fazer um personagem que não consegue ficar parado, tá sempre mexendo as mãos. Aí tu pode, se vocês estiverem jogando aí presencialmente, né, você pode ficar mexendo as mãos mesmo, ou batendo as pernas. Ou por exemplo, no RPG Cyberpunk também vocês têm o Kyle, e o Kyle sempre que ficava nervoso, ele dava ali uma tragadinha no cigarrinho dele, ou ele dava ali na segunda temporada ele dava uma tragada no charuto. Então toda vez que ele ficava nervoso, tinha essa gimmick que o Sérgio colocou ali, que toda vez que ele puxava o cigarrinho, a coisa tinha ficado braba. Outros também vocês vão ver aí o futuro Tordek, que vai aparecer aí numa especial de RPG muito em breve. E o Tordek, ele é um anão que tem pavor da intervenção que as outras raças fazem na natureza, e para testar essa intervenção ele come a madeira das árvores, e se o local tem muita poluição, a madeira é ruim, se não tem, a madeira é boa. Olha a viagem que o Igor fez nesse personagem, rapaziada. E pra finalizar, vamos falar aí do sotaque, né? O sotaque que a gente também retomou ali do querido Isaac Ivanov, de Herdeiros da Magia, criado pelo Juan, que usou um sotaque russo. E é lógico, cara, se meu personagem tem origem russa, eu vou fazer um sotaque russo. A Helena também, no nosso especial de Ordem Paranormal, onde ela interpretou a Aniela Ukrit, ela vinha da Polônia.
Então ela foi lá, pesquisou e descobriu, pô, como é que um polonês fala, como é que é essa gramática deles e conseguiu replicar o sotaque deles na campanha. Dá uma verossimilhança ali a mais, né? A suspensão de descrença fica menor quando você tá jogando um RPG. E tu ainda ganha um diferencial do mestre, ele ainda pode te dar ali uma vantagem. Pô, tu tá interpretando muito bem, tá fazendo até sotaque, cara. Então ali, mude a tonalidade de voz, o teu sotaque, faça tiques, faça maneirismos na voz, que fica muito maneiro e que o teu mestre vai amar, e os outros jogadores também, eu tenho certeza. Só isso, cara, só isso já é o suficiente pra tu mandar muito na interpretação do teu personagem. Não coloca muita pressão sobre ti nas primeiras vezes. Com o tempo tu vai desenvolvendo isso, seguindo todas essas diquinhas aqui que eu te falei hoje. E, cara, eu quero saber de vocês. Eu quero saber qual é o próximo personagem que vocês vão fazer depois que vocês ouviram essas dicas aqui, porque eu sei que quando eu comecei a estudar isso também, eu comecei a ter ideias enquanto eu estudava, então foi muito interessante. Então já me responde aí, coloca aí nos comentários qual é o próximo personagem que vocês vão fazer. Vocês podem colocar nos comentários do YouTube ou, né, naquela basiquinha caixinha de pergunta um pouquinho abaixo do Spotify. Aproveita também que tu tá no Spotify, dá aí uns 5 estrelas pro podcast, que agora tem uma espécie de avaliação ali. E, cara, nos segue aí nas redes sociais, todos os links estão aqui no post. Não esquece do curso de mangá, porque tá muito brabo, sério. E também não esquece aí de baixar a lista de 50 perguntinhas, porque tá bem maneirinho também, pra tu poder brincar e fazer muitas loucuras na interpretação do teu personagem. O episódio foi curtinho, mas eu senti que eu tava precisando disso, porque faz muito tempo que a gente não tava jogando RPG, aí a gente voltou e todo mundo tava meio travado. Então, espero que eu tenha ajudado vocês como eu tenha refrescado a memória dos meus jogadores. Até mais, pessoal!